Eu tô chamando o jogo de hoje de o último ato. É o último jogo do Campeonato Brasileiro e o Fluminense chega nele com um objetivo único e simples. Vencer o Bahia pelo placar mínimo e garantir vaga direta na Libertadores do ano que vem. Dezão, meu filho me perguntou isso, menor, o Alan. Pai, mas a gente já não tá classificado para Libertadores? Para pré-Libertadores. Para fase direta, fase de grupos, que começa lá em abril, não. E, André, o que muda? Muda que se o Fluminense for para pré-Libertadores, ele começa jogando em fevereiro, junto com o Campeonato Carioca e Campeonato Brasileiro. E se for para fase direta, ele começa... E com duas fases, duas eliminatórias dificílimas, né? Se você perder, você tá eliminado. E você indo pra fase direta, você começa lá em abril, depois do Campeonato Carioca já ter terminado, você tá só no Brasileiro. Então, assim, é outra parada, mano. É outra parada. Dezão, mas o Fluminense só chega lá se ele vencer, se ele empatar ou perder. Não, na verdade, se ele perder, ele tá fora, porque o Bahia ultrapassa a gente. Se ele empatar, vai depender do resultado entre Botafogo e Fortaleza. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês aqui mais um pouco, tá? Eu só queria te dizer que hoje eu acordei com esse som aqui no ouvido, ó. Eu acordei já imaginando, já sentindo a torcida cantando nesse alto pra caramba. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Estaremos todos lá, juntinhos. Eu e mais algumas dezenas de torcedores que se cadastraram na Ganhei.bet vão estar no camarote do Maracanã hoje. No conforto, não vai ter aquela sensação maravilhosa. Eu prefiro a Sul, tá? Quero deixar aqui muito claro. O meu lugar é no setor Sul. Contra o Vasco nos 2 jogos, eu estarei no setor Sul. Mas eu acho que todo torcedor tinha que, pelo menos uma vez na vida, sentir essa sensação, o visual, o conforto do camarote da Ganhei.bet. Então, mano, se você não fez o teu cadastro ainda, faça agora. Aponte seu celular para esse QR Code que você está aparecendo na tela aqui. Se você estiver assistindo pelo celular, vai no primeiro link da descrição ali, faça o seu cadastro. As melhores odds do mercado. Você pode se divertir à vontade dentro da casa. Lembrando que você pode ganhar ou perder, ou seja, aposte com moderação, tá? E somente se você for maior de 18 anos. Olha a odd, rapidinho, não vou tomar muito teu tempo não, desse jogo de hoje. Vitória do Fluminense, cadê ele? Fluminense! 1,75, não tá baixo não, cara. Quando eu falo que ganhei, tem as melhores odds do mercado, é por causa disso. 1,75. Empate, 3,70 e vitória do Bahia, 4,70. Ou seja, Fluminense amplamente favorito pro jogo de hoje. André, eu não entendo muito. O que significa isso? Odd 1,75 significa que se você botar R$10 e o Fluminense vencer o jogo, você recebe de volta R$17,50. E se o Fluminense não vencer o jogo, Dezão, você perde os R$10. É assim que funciona. Por isso que eu tô falando que você tem chance de ganhar ou perder. É pra apostar, pra se divertir com moderação, tá? Dezão, eu tenho 100zão sobrando aqui. Se você botar 100zão, o Fluminense ganhar, você pega de volta 175. Você tem aí 75 de ganho, entendeu? Esse é o significado das odds. Então, mano, cadastre-se, faça suas apostas com moderação e quem sabe num próximo jogo do Fluminense nós não poderemos estar juntos lá no camarote da Ganhei.bet. Beleza? Vamos voltar pra cá. Bom, vamos começar com a tabela do Brasileirão. Eu acho importante a gente ver isso aqui logo no início do vídeo, tá? Fluminense tá o 5º colocado. Fluminense é o 5º colocado, não alcança o Mirassol. O Mirassol jogou ontem, empatou com o Flamengo, foi a 67, é o 4º colocado, acabou. O Fluminense não vai subir de posição. E nem precisa. Basta ele ganhar o Bahia tá atrás da gente com 60 e o Botafogo também tem 60, tá vendo? Se o Fluminense vencer o Bahia, ele vai a 64 e ninguém alcança. Acabou o Campeonato Brasileiro. Fluminense 5º colocado com 64 pontos. Acabou, ponto final, tá na fase de grupos direto da Libertadores. Mas por que, Dezão? Não era G4? Era G4, mas o Flamengo, que infelizmente ganhou a Libertadores e também o Brasileiro, ou seja, ele conquistou uma vaga pelo Brasileiro e pela Libertadores, acaba abrindo ali a 5ª colocação para a fase de grupos. Consequentemente, a 7ª colocação no geral. O 6º e o 7º vão para pré-Libertadores. Entende?
Então o Fluminense precisa vencer para ele poder não depender de ninguém e garantir a sua vaga. Dezão, se a gente empatar, a gente vai a 62, o Bahia vai a 61. Mas tem o Botafogo que vai jogar com Fortaleza no Newton Santos. Se o Botafogo empatar, vai a 61 também. A gente vai a 62, acabou, a vaga é nossa. Mas se a gente empatar indo a 62 e o Botafogo ganhar indo a 63, o Botafogo ultrapassa a gente. E aí o Fluminense cairia para a 6ª colocação. Existe uma possibilidade de abrir G8. Para isso, nós, e aí se a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente não precisa de vaga nenhuma no Brasileiro, ou o Cruzeiro teriam que vencer a Libertadores. Se Fluminense ou Cruzeiro vencer a Libertadores, abre a 8ª vaga. Como consequência disso, o 6º colocado vai para a fase de grupos da Libertadores e o 7º e o 8º para pré. Entende? Não temos que depender de nada, queremos muito ganhar a Copa do Brasil, mas a missão hoje é garantir essa vaga direta com tranquilidade. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, melhor ainda. Mas a gente sabe a dificuldade que vai ser, temos um clássico pela frente, depois Corinthians ou Cruzeiro, que serão 2 jogos dificílimos, tá? Em relação à escalação do Flusão, Fluminense hoje vai com força máxima, tá? Nós temos aí o retorno do Thiago Silva e do Canóbio, que não jogaram o último jogo contra o Grêmio. Canóbio, que não vai jogar o primeiro jogo contra o Vasco, eu falei isso na live ontem, eu percebi que algumas pessoas se surpreenderam, não sabiam dessa informação. Eu fiquei até surpreso por não saberem, que eu achava que todo mundo já sabia, mas enfim, Canóbio está suspenso, ele não joga contra o Vasco, o primeiro jogo. Ele vai jogar o segundo. Quinta-feira agora, Vasco e Fluminense, mando de campo deles, Canóbio não joga, mas joga hoje contra o Bahia. Assim como o Thiago Silva e assim como o Fábio, Samuel Xavier, Freitas e René. No meio-campo, Hércules, Martinelli e o Acosta. Canóbio, Serna ou Everaldo ou John Kennedy. Algumas pessoas estavam com a teoria no último jogo de que o Zubeldia deu os 90 minutos contra o Grêmio, ele não substituiu o Everaldo, porque hoje ele daria os 90 minutos pro John Kennedy. Para se provarem, ver quem tá melhor, e aí quem for melhor nesses 2 jogos, poder jogar contra o Vasco. Eu, sinceramente, não acredito muito nisso não, tá? Vou torcer para que isso seja verdade, mas eu não tô muito confiante nisso não. Eu acho que o Everaldo vai começar, ele deu aquele passe de letra lá, e isso conta muito pro treinador. Eu acho que o Zubeldia chegou a citar na coletiva aqui o exemplo do Smurf, né, do Soteldo, que o Soteldo era muito vaiado, criticado, e foi, jogou, fez 2 gols, tá se recuperando e tudo mais, e que isso em algum momento vai acontecer com o Everaldo. Eu acho de verdade que ele vai insistir com o Everaldo e, infelizmente, as mais de 50 mil pessoas presentes no Maracanã vão ter que vê-lo vestindo a camisa 9 do Fluminense. Por outro lado, ele vai enfrentar o Bahia, né? E aí pode ser que aconteça a famosa lei do ex. A lei do ex, ela tem acontecido bastante a nosso favor, né? O Soteldo fez gol no Grêmio. O Zubeldia ganhou do São Paulo. Né? Ele é ex-treinador do São Paulo, treinador do Fluminense, espancou lá o São Paulo, 6-0. Então eu tô começando a achar que se o Everaldo jogar, ele vai acabar marcando hoje, depois de 4 meses. Ele vai marcar um golzinho aí, quase 4 meses, né? 3 meses e pouco. Não, 3 meses e pouco não. Pô, eu tô perdido. Não, 4 meses já, pô. Hoje é dia 7 de dezembro. Não é isso? É isso. Caraca, o tempo tá passando muito rápido. Eu fiquei perdido agora, mano. 7 de dezembro hoje. Ou seja, já tem 4 meses que o Everaldo não faz um gol. Eu tô achando que ele vai brocar aí contra o Bahia, tá? Seu ex-clube. Enfim, vamos ver. Eu vou trazer informações pra vocês aqui agora da equipe do Bahia. Eu não sei se vocês lembram. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui agora. Aí eu teria que mudar pra essa tela aqui. Do vídeo do Rogério Ceni, né? O que o Rogério Ceni falou. Eu gravei um vídeo sobre isso aqui essa semana. Mas, de qualquer forma, eu queria mostrar pra vocês o que o Rogério Ceni falou sobre a importância desse jogo de hoje. Rogério Ceni, técnico do Bahia. Vamos acompanhar. Se eles tiverem personalidade e culhão como eles para conversar todo dia, falo, relembro eles todos os dias. A diferença que é classificar direto para Libertadores e na fase de grupos. A diferença que é começar em fevereiro uma pré-Libertadores com 2 fases difíceis ou entrar em abril já do Campeonato Brasileiro ter começado e do Campeonato Estadual ter acabado. Eu sempre cito para eles que ano passado nós jogamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste entre os jogos da Libertadores. Esse ano nós vamos estar jogando Campeonato Brasileiro. Esse mesmo que se você não abrir o olho, você está lá embaixo brigando para não cair. É uma diferença muito grande. Cada um tem o seu jeito de ser, de reagir. Uns focam mais, outros às vezes não têm tanto foco, mas isso é uma coisa que eu, agora, do dia, da importância que seria
acabar em quinto, isso eu falo todos os dias para eles. Da importância que seria voltar em abril, numa fase de grupos, quem sabe num pote 3, já falei isso aqui para vocês e falo todos os dias para eles. Falei agora quando acabou, falarei de novo na sexta-feira. Relembrarei-os no sábado. E se eles tiverem personalidade e culhão, quem sabe a gente ganha. Aí, ó. Se o Rogério tá falando assim na coletiva, você imagina como ele não tá falando lá tete a tete com os caras, né? E o Bahia precisa da vitória, tá? Se eu voltar pra cá e colocar a tabela de novo, só interessa ao Bahia a vitória. Só interessa o Bahia a vitória. Se o Bahia vencer o Fluminense, ele tá na fase de grupos da Libertadores. Porque o Botafogo tem uma vitória a menos. E ele vencendo a gente, ele ultrapassa a gente. Então, o único resultado que interessa pro Bahia é a vitória. Então, eu tenho certeza que o Bahia vai se jogar pra cima da gente. E aí, eu acho que calha do estilo de jogo ser mais ou menos o que a gente gosta. Se defender bem e sair em velocidade. Então, deixa eu passar pra você aqui rapidinho as informações que o GE publicou sobre o Bahia. É o seguinte: Rogério Ceni tem um retorno de Jean Lucas, que cumpriu suspensão na última rodada e deve retornar no lugar do Rodrigo Nestor. Por outro lado, continua sem poder contar com David Duarte, Michel Araújo e Matheus Sanabria, que estão lesionados e fora do último jogo da temporada. A dúvida fica por conta da lateral direita, que ficou com o Santiago Arias na última partida, mas pode voltar a ser de Gilberto. Aí não, né? Porque aí a lei do ex é o contrário, reversa, né? Gilberto, que já foi o nosso lateral. Então, que essa lei do ex aí não aconteça. Provável escalação do Bahia é Ronaldo no gol, Gilberto na lateral direita, Canu e Santiago Mingo é a dupla de zaga com Luciano Juba. Na lateral esquerda, Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas, meio campo do Bahia bem forte, com Ademir, Eric Pulga e William José no ataque. O árbitro é um dos piores do Brasil, tá? Piores do Brasil. Matheus Delgado Candansan. O tal do Candansan é ruim que dói. Mas é ele que foi escalado pela CBF para apitar esse jogo importantíssimo, um confronto direto por vaga na fase de grupos da Libertadores. Matheus Candansan, guarda esse nome. Dá um Google aí. Vou te dar um trabalhinho de casa agora, dever de casa. Dá um Google aí e vê o que o Matheus Candansan já fez contra a gente. Tomara que hoje ele faça uma arbitragem isenta, Maracanã lotado. Repito, mais de 50 mil ingressos vendidos, deve estar na casa dos 55 agora. Até a hora do jogo, acredito em 60 mil, 58, 60 mil pessoas no Maracanã. Grande festa para apoiar o Fluminense em busca dessa vaga direta aí para a Libertadores. Tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like, se inscreva no canal e acesse o nosso YouTube Shopping, tá? Selecionei vários produtos diferentes do que você tem visto nos últimos dias aí. Então dá uma olhadinha, se você gostar de alguma coisa, pode clicar, comprar com toda a segurança do YouTube Shop, Mercado Livre, Shopee, entre outros. Valeu? Fique com Deus, um forte abraço. Vence o Fluminense. Quando, Dezão? Quando? Hoje, porra. Vence hoje. Vence muita coisa hoje. Amanhã, depois de amanhã, quinta-feira, domingo e sempre tamo junto. Valeu.